Há 10 anos, um homem comprou do próprio irmão uma Cherokee CJ 1997. Desde então, investiu mais de R$100 mil num carro que faz entre 4,5 e 5 por litro. Na ponta do lápis, isso não faz sentido, mas talvez nem tudo na vida precise fazer sentido para valer a pena, porque algumas paixões nunca foram sobre dinheiro. Hoje nós não vamos falar apenas de uma Cherokee. Nós vamos falar sobre por que algumas paixões desafiam a lógica. Porque algumas paixões nunca foram sobre dinheiro. No universo dos carros antigos, o antigo mobilismo, o primeiro critério ou motivo para aquisição nunca é o financeiro, nunca é o retorno do investimento. Vamos com a gente. Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Man of 60, o podcast mais eclético voltado a homens de 60 a mais. Aqui nós falamos sobre saúde, sobre planejamento de vida, sobre relacionamentos e um dos focos é hobbies. E o antigo mobilismo, episódios que nós já tivemos, nós vamos voltar a falar hoje. E, como de costume, eu sempre faço com que, ou peço que os nossos entrevistados se apresentem. Eu dou a palavra agora ao Tani. Tani, o que te apresenta para o pessoal do nosso canal? Tudo bem, João Emílio? Como é que Me tá, diz. pessoal? Então, meu nome é Tani Radé Filho e hoje eu estou com 51 anos e acredito que desde pequeno sempre fui apaixonado por carro. Sempre. Não tinha um dia que eu não pensasse, que eu não curtisse, que eu não planejasse a minha vida sobre as quatro rodas. Tanto na parte do conserto, quanto da parte de cuidar, de zelar. E foi o caminho que eu segui. Mas tu está no ramo de automóveis já há bastante tempo, né? Bom, aqui é Auto Novo, a minha empresa, eu tenho já 26 anos no mesmo lugar. Mas, como eu te disse, desde criança, assistindo o programa, curtindo o carro, olhando. Antigamente existia o tal do Touring, que vinha consertar os carros do meu pai em casa e eu ficava fascinado com aquilo. E a própria experiência que eu tive na minha vida, com alguns vizinhos, os carros, que na época não eram lá essas coisas, mas como são hoje, mas eu sempre gostei do que eles representavam, de poder viajar e passear. Então eu me inclinei para esse mundo. Primeiro para a parte técnica, depois para a parte da engenharia e depois eu acabei entrando na estética. E me diz uma coisa, tu já está há muito tempo vamos falar de antigo mobilismo, né? A paixão por carros antigos. Essa Cherokee que nós vamos falar hoje, é o teu primeiro carro antigo ou tu já tivesse Meu outro? primeiro. Teu primeiro? Meu primeiro. Como é que esse carro chegou para ti? O meu irmão queria comprar um carro para fazer o kitesurf. Me pediu alguns conselhos e, sem querer, eu cruzei na rua com esse carro, ele estava uns 3, 4 carros na minha frente. Não dava para ver o motorista e eu olhei e disse, meu irmão comprou aquele carro. Eu cheguei na empresa, 2 minutos depois ele chegou com o carro. E ele começava a andar, ia curtir, a contar dos passeios dele. E uma vez fomos eu e ele e mais um outro irmão. E eu vi a capacidade de off-road do carro. Apesar de um carro velho, confortável. Isso era que ano? Poxa, 26, tem uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás, acho que era 2016 para 2017, era alguma coisa assim. E aí eu falei para ele, o dia que tu vender, é comigo. E a gente continuou fazendo alguns passeios. Só que o carro que eu tinha quebrou no meio de uma duna. Não tinha como sair de lá. E que carro era que tu tinha? Era um Renegade Trailhawk. Mas o motor de partida acabou. E era uma duna imensa. Para tirar aquele carro de lá, não foi benção. Você tentou puxar com um, com outro, e ele disse, não, vou tentar te puxar. Ele estava com essa aqui? Era dono dessa aqui.
Eu disse, não, mas espera aí, o carro mais forte tentou. E ele ligou a tração e conseguiu me puxar. Quando ele me tirou de lá, eu disse, olha, tu vendeu, tu me liga, tá? Quando eu for vender. E aí isso ocorreu, acho que a questão de um ano depois, ele acabou se mudando para Caxias, não usava mais o carro, e aí eu comprei dele. Comprei dele e aí sim, começou a diversão. É. Começou o planejamento, comecei a olhar para ela, o que dá para mudar, o que não dá para mudar, o que pode ser atualizado, o que a mecânica não está boa. Então foi andar no carro. Minha primeira experiência foi andar no carro para sentir, né? Tanto na parte interna quanto externa, sentir o motor, a tração. Então eu rodei, eu acho que eu rodei um ano e pouco. Sem fazer nada. Sem fazer Só nada. manutenção. Só olhando e sonhando. E manutenção básica. Não andava igual. E aí foi aí que a gente começou devagarinho, né? Troca um rádio, bota um banco de couro. Porque tu não... Pois é, porque daí ela deixou de ser uma Cherokee. Tu não tá querendo, né, mudar as características, mas mesmo assim tu tá querendo obedecer uma linha. Então a gente começou examinando suspensão, freio, caixa de transferência. Quando eu vi, estava a lata de um lado, o motor do outro, estofamento da outra parte. Bom, então agora... Tá, mas o carro ele estava nas mãos do teu irmão. Ele estava um carro bem cuidado. Não, o carro era maravilhoso, estava bem cuidado. Mas é claro, como um carro que está fazendo sua terceira década, ele precisava de uma manutenção. Tu te lembra a quilometragem que tinha quando 160 tu mil, comprasse? 160 e poucos mil. Tá. E agora tem 203. Por onde é que tu começasse? Vamos falar sobre essa roda. Essa roda é fantástica. Essa roda a gente gravou ali, mostrou. Linha, só que é da... Por que tu decidisse trocar por essa, para preencher o cofre? Foi erguido o carro, foi feito um lift de 2,5. E as rodas dele, que eram 15 polegadas, os pneus finos não combinavam com o carro. Tá? E aí eu não queria sair do mesmo contexto, que era Jeep, botar alguma outra roda. Embora fique legal, mas eu queria permanecer na marca, né? E aí um dia eu olhei para essa roda e disse, poxa, se eu diamantar a frente... Porque essa roda é da... Essa roda é da Grand Cherokee. Da Grand Cherokee. Limit 97. O mesmo ano, porém é a Limit, Grand Cherokee. E essa é Sportman. Então é o que muda. Uma veio com uma roda 16, que era Limit, e essa aqui veio com a roda 15. Então eu só fiz a mudança e botei maior. Ganha na estética, ganha no conforto, ganha na altura, perde no consumo, mas não faz muita diferença. Como eu falei, ela faz o quê? 5? 4? 4,5. 5. 5 quando está assim, muito bem no dia dela. Tá. O resto... Mas tu fizesse um projeto assim, eu vou começar pela roda, por onde tu começasse? Eu comecei pelo interior. Pelo interior? Pelo interior. Mas o que é, tu modificasse alguma coisa original, depois a gente vai mostrar ali, né? Porque é um carro 97, né? Então assim, eu ainda tenho todos os parafusinhos que eu tirei, tudo guardado, bonitinho, porque tudo funciona. Mas tu saía para viajar, tu queria conhecer o interior, as cachoeiras, as praias, enfim, e às vezes ou tu tá olhando, ou tu tá no GPS. Então não dava para perder o foco, né? E o rádio dela era muito antigo. Rádio toca-fitas, enfim. Então eu acabei atualizando o rádio. Por consequência, às vezes tu tá na beira de praia, tá numa cachoeira e o estofamento era de tecido. Bom, tava muito bacana, não tinha nada rasgado. Só abrindo um parênteses, tu te lembra a Mercedes, aquela que eu tinha? Sim, maravilhosa. Tu sabe que ela desvalorizou na hora da venda por causa da multimídia. Porque quem procura um carro desses quer um carro original. Mas eu disse assim, ó, a minha ideia primeiro não era vender, eu digo, eu quero um carro para mim. É a mesma coisa tu fizesse um carro para ti. Esse carro ele está configurado para onde eu quero andar, para como eu quero andar. Mesmo assim,
rodas, piscas, rádio, Tudo original. tudo que era dela está guardado. Porque se um dia é para voltar para a configuração, é tranquilo, é só Reverter. trocar. É. Eu tenho como reverter isso, mas ela está configurada para o meu andar. Então foi isso. Aí depois a gente passou para a questão do estofamento. Tá, primeiro o interior, continua no estofamento, né? Isso, a gente mudou para o estofamento, porque ela estava precisando do couro devido a isso, molhava muito. Eu não queria que ele cheire aquela caatinga e acabar com o estofamento. Né? Até porque o objetivo do carro sempre foi um pouco off-road. Aham. E aí depois nós trocamos, colocamos na verdade alguns conectores USB para carregar celular, aí tu acaba limpando o interior, coloca uns insufilmes no para-brisa, nas laterais, entre outras modificações, mas foram tudo pequenas dentro do carro e nada que vai descaracterizar, né, que possa ser revertido. E depois de pronto, sim, nós fomos para a famosa mecânica, né? E o maior problema da mecânica é que é o mecânico. É o mecânico porque é um motor básico, é um motor que é chamado de motor Otto, é um motor a combustão, é um motor que tem 100 anos, esse motor aí tem uma durabilidade incrível. Então o mecânico que conhece, ele vai fazer o teu carro funcionar bem feito. Tu consegue respeitar as trocas de óleo, tu não ultrapassa o limite do carro mesmo no off-road, o carro vai durar. Vai ter desgaste, suspensão, freio, algo parecido. Mas o mecânico que mexe, esse vai acabar com o teu carro. Esse aí acaba. Tu fizesse algum mapa nela? Tu fizesse um upgrade do motor ou não? O motor continua original. Se não me engano, são 194 HPs, 6 cilindros em linha, e isso não foi mexido. Ele foi totalmente restaurado da forma correta. Mesma coisa com a caixa de transferência, mas ele não sofreu nada. Uhum. Quanto a sensores, conectores, cabos de velas, bobinas, isso sim, foi feito um upgrade, foi colocado de alta performance, né? Porque é um carro de 97, são 30 anos, então esses equipamentos hoje fazem com que ela funcione bem melhor que antigamente. Uhum. Até porque hoje a nossa gasolina aí é mais álcool que gasolina, então ele está sempre cuidando desse ponto. Tu sabe que aquele Tempra que eu tive um problema, porque um carro da década de 90, naquela época, ou o carro era álcool ou era gasolina. Os carros não eram flex. E eu tive problema de regulagem do Tempra. E tu sabe como é que eu resolvi? Óbvio, levei no mecânico, fizeram todo o escaneamento, regulagem, enfim, toda aquela parte. E o problema ele era recorrente, assim. Ele falhava e acendia a luz da injeção. E eu disse assim, alguma coisa a gente conhece, né? Sim. Aí eu disse assim, esperei esvaziar o tanque, botei uma Podium, botei um tanque de Podium, tá? Melhorou e aí baixou para metade, eu completei com a Podium. Comecei a andar, a falha sumiu. Só que ficou a memória gravada no painel ali do bico da injeção, né? E aí eu digo, eu não vou lá no mecânico, eu vou dar um reset nisso. E um reset de um carro da Tempra 98, desconecta o negativo da bateria, ele zera todos os erros e conecta de novo. Acabaram-se os problemas. Porque ele não tem muita eletrônica, né? Se eu não me engano, quando eu trabalhava como mecânico lá na Fiat, essas memórias vieram calibradas como uma memória EEPROM. E aí tu desliga, ela se apaga, no outro dia tu conecta, deixa o carro ligado até calibrar de novo a memória. Onde o carro ligou o eletroventilador, ele já está com tudo regravado e remapeado. Era interessante esse sistema, né? Se autoconsertava em casa. Hoje, acendeu, corre para o mecânico. Precisa ter o escaneamento, né? Exatamente.
Mas então, depois, continuando, nós já estamos na mecânica. Então, da mecânica, que realmente eu deveria ter começado por ela, Mas mas por quê? Abrindo, só porque geralmente quando tu compra um carro, tu tu vai começa fazer pela mecânica. viagens, tu começa Como é que pela estava a mecânica. elétrica dela? Olha, boa. A elétrica tava tudo bem. O meu irmão tinha deixado já bacana com o sistema de som, as iluminações, travas, enfim. Então isso eu não precisei mexer praticamente nada, a não ser os faróis que foram trocados, Ah, sim. porque o farol da Cherokee é fraco, ela é cegueta. Não chegava Era muito aquela longe. luz amarela ainda, né? Muito ruim, muito ruim. Mr. Magoo tem nojo. Aham. Mas enfim, eu dei prioridade para o interior porque a mecânica em si eu precisava rodar. Rodar com ela para ver assim, se a hora que eu parar eu quero fazer e fazer tudo. Então, como estava ainda se apresentando algumas coisinhas suaves, que todo carro antigo tem, eu resolvi começar para o interior. E depois sim, fui para a parte mecânica, freio, suspensão, todo esse trem de força dela. Foi difícil acertar, mas é uma maravilha hoje. Eu acertei no mecânico. E depois eu fui para a parte da estética, né? Tinha alguns arranhadinhos, algumas cicatrizes aí dos anos. E aí eu, sim, desmontei, pintei todo o carro. Tu fizesse algum facelift nela, esse Foram alguma coisa removidos os frisos laterais. na frente? A Cherokee americana ela não tem o pisca no paralama, eu removi então o pisca. Preservei todos os fenders laterais. Coloquei na traseira só iluminação vermelha e fumê, porque o amarelo não combina muito com esse tom, na minha opinião. A frente dela está toda em LED. As rodas realmente, como a gente já havia comentado, elas ficaram maiores, mas dentro da linha Jeep. E não perdeu sua essência. É isso aqui. Tá, mas me diz uma coisa, tu, tu considera que o projeto de restauração terminou? Não, isso nunca tem fim. Isso nunca tem É fim. aí que eu ia chegar. Tem sempre algum adesivinho, a gente sempre está olhando alguma novidade, sempre alguma coisa bacana, né? Por exemplo, tem pessoas que botam amortecedores no capô. Ele é um capô muito pesado. Não só pesado, entre aspas, muito, mas ele aquece demais. Então, quando tu quiser manejar, levantar, fica difícil, sabe? Tu ficar segurando e tal. Então, esses O capô amortecedores... aquece. Esse carro ele tem um grande problema de aquecimento. É um carro esquentado. Ele superaquece ou não? Se não for bem cuidado o sistema de refrigeração, de arrefecimento, melhor dizendo, sim. Então, bomba, mangueira, o líquido de arrefecimento específico, o radiador bem limpo, a tampa, ele já trabalha com uma temperatura alta. Imagina ele forçando na lama, na terra, com certeza... Isso é um problema que o Renegade tem, né? Superaquecimento ou Se não? não me engano, o Renegade ele tem problema de aquecimento do óleo da transmissão. Eu não estou muito, mas esse aqui aquece a água, né? O motor, Sim. a temperatura do motor lá em si. Acho que é a mesma coisa que o Tempra tinha antigamente. Então, é chato que tu tá levantando um capô que tá com uma Quente. temperatura altíssima. Sim, né? pesado Então ainda, tem né? essa coisa de amortecedor bacana. E aí fora que tem os grupos, né? Que a gente entra, porque sempre tem alguém com alguma novidade, sempre tem alguém colocando algo no seu carro. Não é a nossa questão aqui, mas eu já vi Cherokees igual a minha com banco elétrico. Eu, como sou só eu, não colocaria. Se tivesse mais uma pessoa, minha esposa algo dirigindo, com certeza pela praticidade. Mas o meu banco está regulado há 3, 4, 5 anos assim e não sai dessa posição, sabe? Não sei para dar uma aspirada. Então isso não me atrai. Agora, outras coisas, a gente está sempre procurando. Sabe que eu vou falar um pouco antes, e aí eu quero que tu me dê o feedback dela. Como eu já fiz duas restaurações, umas semi, né? Mas já deu para notar a diferença.
é muito mais fácil encontrar peça de Mercedes do que de Tempra, Assim. tá? Isso a gente já tinha conversado. E eu te pergunto, qual é o grau de dificuldade de encontrar peças para esse carro? No início, quando tu não conhece nada, é bem difícil. Hoje, tu já conhece muitos sites, tem pessoas que te importam, que te trazem peças. Então, hoje, eu não tenho dificuldade nenhuma em ter alguma peça ou de boa qualidade ou original, ou até de alta performance, para deixar ela no ponto que a gente sempre tem deixado. Mas na época que tu estavas restaurando, tu tivesse dificuldade? Inicialmente sim, mas na parte mecânica, porque as peças que eram colocadas, João Emílio, eram peças de segunda linha, peças de paralelo, Mercado Livre ou algo parecido. E esse é o tipo de carro que eu aprendi que não trabalha com esse tipo de peça. Sim. Eu até acredito que quase nenhum vai entrar dentro dessa linha. Mas ela sofre muito. A gente nota que ela não aceita, tu vai andar uma semana, 2, e a injeção vai começar, teu carro vai falhar. Então foi difícil, mas quando eu comecei a pesquisar, me informar e me aprofundar no assunto, eu consegui realmente, hoje, fornecedores que me entregam peças aqui na porta da loja, específica para ela, e de alto padrão de qualidade. Então, se tu tivesse que... Tu diria que agora, se tu fosse fazer uma restauração, seria muito mais fácil? Ah, não. Com essa experiência toda, com certeza. Com certeza. Teve algum momento durante o processo que tu pensou assim, vou parar? Sim. Deu vontade de cortar, fazer uma jardineira e botar na frente de casa. Não, mas por qual motivo? Falta de conhecimento de mecânico. Só. Ah, é? Só. Não por dificuldade de peça. Claro, vai dinheiro, mas mesmo assim a gente vai juntando, vai separando, não foram esses motivos, mas sim mão de obra não qualificada. Exatamente esse motivo. Tu diz mão de obra não qualificada para Jeep. No meu caso, Jeep. Mecânicos que se dizem bons, e realmente a gente leva lá, eles trocam a metade do carro e o carro não funciona. Então foi a única vez algumas vezes que eu já pensei, eu não tenho que me dê suporte. E depois, esfriando a cabeça, pensando, olha daqui, e aí descobrindo alguns meios, falando com algumas pessoas, sim, eu caí nas graças do mecânico certo que conseguiu alinhar todo o meu carro. Tu já tivesse alguma proposta por ela? Já. Já? Já. Alguma te balançou? Não. Resposta Não. curta? Não. Não pela história que eu tenho com o carro, não pela história que ele já me trouxe, não pelo prazer que eu tenho de olhar ele na garagem. Então, eu fiz para mim. Não vou te dizer que um dia não vai vender, porque tudo é um ciclo e termina. A vida, ela traça caminhos que às vezes a gente... Eu não sei se eu vou terminar primeiro ou o carro, mas o ciclo um dia termina, né, João? Sim, sim. Só que hoje, assim, eu quero curtir o carro. Então, proposta hoje são bem-vindas, mas agora eu quero curtir o carro. Essa é a minha proposta de vida, é curtir ela. Excelente. Muita gente vai olhar para essa Cherokee e enxergar apenas um carro antigo. Outros vão ver consumo alto, manutenção cara e uma conta que nunca fecha. Mas talvez estejam fazendo a pergunta errada, porque algumas paixões nunca foram sobre carros, foram sobre tempo, sobre lembranças, sobre as histórias que escolhemos viver. E essa talvez seja exatamente por isso que certas paixões nunca envelhecem. Man of 60 não é sobre idade,
é sobre postura. Olha lá. Esse aí é... Esse é a raiz, não é Nutella que nem o Giovanni. Não é Nutella que deu aqui.